Hoje eu recebo a psicóloga Fernanda Nogueira. Hoje nós vamos voltar a falar sobre como ter um relacionamento saudável, feliz e duradouro. É um tema inesgotável, não é isso, Fernanda? Isso, é um tema inesgotável, tanto que a gente está aí com a parte 2, né? Pois é, e hoje nós vamos fazer diferente, eu vou trazer algumas frases para poder guiar o nosso bate-papo, Fernanda. Eu gostaria que você fosse exemplificando, com formas de exemplo mesmo, Claro. para o nosso telespectador, colocar isso em prática ali no seu dia a dia. Fernanda, muitas das vezes a gente acha que o problema está no outro. Essa frase, antes de olhar para o outro, olhar para si, o que significa? Então, Fábio, o que acontece? A gente passa a nossa vida olhando só para fora, a gente não é ensinado a olhar para dentro. E muitas vezes quem traz o caos para as nossas relações somos nós. Então, eu vou dar um exemplo assim, de como que isso acontece na prática. Então, um dia desses, né, eu estava conversando com uma pessoa que eu conheço de longa data. Essa pessoa estava ali muito insatisfeita, me contando, né, como que ela está com um problema no trabalho, com o filho e ali na relação amorosa com o marido. E esse problema é que o marido se queixava, que essa esposa não era afetuosa, que quando eles tinham algum problema, ela não se desculpava, que ela era fria. Esse relacionamento com o filho, ele começou a ficar cada vez mais distante, justamente por causa dessa frieza mesmo. E os problemas no trabalho, né, é a mesma coisa, o pessoal reclamando assim, do comportamento. Tipo assim, todos os contextos da vida, tipo, era o mesmo problema. E essa minha amiga, né, ela não se reconhecia como sendo essa pessoa. Ela falou, poxa, Fernanda, eu não sou essa pessoa. Se eu fosse uma pessoa grossa, fria, que não me desculpasse, eu saberia que eu sou. Falei, será que você saberia? Me conta um pouquinho lá da sua casa, assim. Ela, você tá cansada de saber como é na minha casa? Eu sabia. Eu falei, tá, mas me conta você. Ela, você sabe, né? A minha mãe, tipo assim, a mãe dela tinha falecido quando ela era pequena, então ela cresceu muito com esse pai. E esse pai, né, ela me contando, você sabe que meu pai, ele é muito ríspido, ele é muito inflexível, então na minha casa sempre ele estava certo, não tinha um lugar ali para discutir, ele sempre me tratou assim com muita grosseria, então eu cheguei a ter medo desse pai. Hoje a gente tem um relacionamento super distante, a gente só se vê em data comemorativa por causa de todo esse tratamento que ele me deu. Falei, sim, você saiu de casa quando? Quando eu tinha 32 anos. Falei, então durante 32 anos, você teve um contato diário aí com esse pai ríspido, com esse pai grosso, com esse pai que é inflexível, com esse pai que não se desculpa. Sim. E como é que você não pode ter aprendido nada com esse pai? Qual é o outro modelo de relação que você teve? Porque a gente aprende a se relacionar ali na nossa casa, né? Com as pessoas que a gente tem mais contato. Com ninguém. Falei, então possivelmente essa se tornou a sua forma de se relacionar. Seu pai te tratou tanto tempo, né, com essa rispidez, nesse ambiente inflexível, que não é aberto para conversa, que você não sabe outra maneira de se relacionar. Hoje, possivelmente, você se comporta, né, igual seu pai nas relações, só que você não consegue observar que tem algo errado. Por quê? Porque isso é tão normal para você que o normal é tratar as pessoas dessa forma. O normal é a rispidez, o normal é a inflexibilidade, o normal é não pedir desculpas. Então, quando você fala, eu não me reconheço como essa pessoa, eu acredito que você não se reconhece como essa pessoa, porque você não tem outro parâmetro, né? O seu único parâmetro é esse. Então, possivelmente, você é essa pessoa nas suas relações, mas você não consegue se identificar como. Até porque, né, para você foi muito sofrido se relacionar com esse pai. Aí essa minha amiga, né, não aceitou, tal... mas dali um tempo, né, ela me ligou e falou, Fernanda, poxa, eu fiquei mais atenta ao meu comportamento e de fato, eu percebi que eu estava tratando meu filho da mesma forma que meu pai me tratava. Isso me trouxe um sofrimento tão grande que eu busquei ajuda, porque eu quero mudar essa minha forma de se relacionar, mas eu não consigo. Por que isso acontece, Fábio? Aquele comportamento, ele está tão enraizado na gente, ele está tão normalizado, que eu me comporto daquela maneira, mas eu não tenho consciência de que eu estou me comportando. Tá, meu marido fala que eu sofri. Gente, eu não sofria. Tá, mas o que eu aprendi? Como eu aprendi a me relacionar? A gente acaba repetindo, Fernanda, aquilo que a gente viveu lá na infância, é isso mesmo? Até na vida adulta, passado anos? Isso. Porque assim, a gente não aprende a se relacionar quando a gente, vou lá e começa a namorar. Eu não aprendi a me relacionar aqui, eu aprendi a me relacionar na minha casa e eu vou repetir essa minha forma de relacionar lá no meu relacionamento amoroso. Então, Fábio, eu repito muitas coisas que eu não gosto, mesmo que me trouxe muito sofrimento, aquilo foi a minha referência.
eu vivi aquilo tanto tempo, por tantos dias, que aquilo está tão enraizado em mim que eu não percebo que eu estou tratando as pessoas dessa forma. Fernanda, agora, para a gente dar sequência ao nosso bate-papo, muitas das vezes as palavras, a gente conversa com quem a gente se relaciona, mas elas estão querendo dizer totalmente algo diferente. Como que a gente vai identificar isso para não causar um atrito ali no relacionamento? De repente, eu digo algo para quem eu estou relacionando, mas, na verdade, entre linhas, quer dizer outra coisa. Como identificar isso? Ô, Fábio, então assim, a gente precisa desenvolver essa capacidade de comunicação. E não é todo ambiente, né, que proporciona que uma criança consiga falar exatamente o que ela quer. Inclusive, Fábio, muita gente não consegue nem colocar em palavras aquilo que está sentindo. Eu até ia falar isso mais para frente, né, mas já que a gente tem essa abertura aqui agora. Por exemplo, Fábio, a gente comunica muita coisa em atos. Vamos pensar que uma pessoa cresceu nesse ambiente ríspido, que o pai não dava essa possibilidade, né, de diálogo. Aí essa pessoa, quando acontece algo, ela não consegue chegar e falar: olha, você me magoou, não gostei do que você fez. O que ela fala? Ela fica calada. Sim. Então, Fábio, num relacionamento, a gente tem que estar atento ao que as palavras não estão dizendo. Tudo comunica algo. Então, vamos pensar que tem uma esposa que ela é super falante, atenciosa. Então tem 3 dias que esse marido chega em casa e essa esposa está em silêncio. O que esse silêncio está comunicando? Tem insatisfação ali. Isso, tem insatisfação, tem mágoa, tem tristeza. Muitas vezes esse silêncio está falando aqui, vem aqui, vamos conversar. Mas a pessoa não consegue colocar isso em palavras. A pessoa vai expressar a sua dor, vai expressar a sua angústia através do distanciamento. Tipo, a pessoa não vai falar nada, a pessoa não vai responder uma mensagem. Então, a gente tem que pensar que tudo que o outro está fazendo está comunicando algo. E nem sempre as pessoas têm essa habilidade, né, de conseguir colocar em palavras o que elas estão sentindo. Então, é muito bacana a gente ficar atento a isso, porque se essa pessoa ela tá em silêncio, ela não é assim, o que está comunicando, o que aconteceu, como que eu resolvo? Isso, assim, essa escuta, ela vai fazer toda a diferença no relacionamento. Fernanda, outra queixa muito grande é com relação às expectativas. Essa frase, ter expectativas mais reais, entender que as relações são ambivalentes, o que quer dizer? Pois é, Fábio, as pessoas acham que, tipo assim, vou entrar num relacionamento amoroso e vai ser tudo bom. A gente não vai ter problema, a gente vai estar feliz o tempo todo. No começo, Fábio, de fato é assim. Você está ali apaixonado, né? Não tem tanto problema, as 2 pessoas estão cedendo muito. Só que com o tempo os problemas eles vão aparecer. Mesmo relacionamento saudável, tem ali, né, um monte de emoções negativas. Então, por exemplo, você gosta muito de uma pessoa, ama ela, mas ela vai falar coisas que você não gosta. Ela vai te deixar triste. Ela vai te deixar insegura, ela vai te deixar com ciúmes. Isso, Fábio, qualquer pessoa vai despertar todo tipo de emoção na gente. Isso é normal. E aí tem gente que assim não consegue lidar com a frustração. Aí o que acontece? Vai lá para o limite. A pessoa fez qualquer coisa, vou terminar. A pessoa não consegue lidar com frustração. Então, se a gente entender que um relacionamento, inclusive um relacionamento saudável, tem todo tipo de emoção, a gente vai conseguir lidar melhor com isso. Não é porque a pessoa me fez raiva hoje que eu já vou terminar, que eu já vou embora, que eu já vou sair de casa. Então, Fábio, a ambivalência é isso. Uma relação, ela vai ter, né, sentimentos positivos, mas ela também vai ter sentimentos negativos. É um assunto inesgotável, Fernanda, Isso. A questão aqui do relacionamento saudável, feliz e duradouro, mas para hoje, nessa parte 2, nós vamos trazer uma terceira parte, porque não acaba o assunto, viu, gente? Tá certo. Né? O amor, ele precisa ser cuidado, né, Fernanda? Mesmo quando há essa discrepância que você disse aí, há momentos felizes, há momento de silêncio, há momento de tristeza, há momento de você observar mais as atitudes do que as palavras, olhar mais a pessoa do que o que ela fala, né? Só as palavras, sim. Isso. Então eu gostaria que você falasse essa questão do cuidado com o amor que deve ser regado ali como uma plantinha. Essa frase, ela ainda é real? Muito, Fábio. Porque assim, a gente não pode achar que entrou em um relacionamento e está tudo garantido. Não. Um relacionamento, né, ele vai ser bom se esse relacionamento for cuidado. Se eu vou
se eu me preocupar com a outra parte, se eu ter cuidado, se eu fazer coisas diferentes, se eu me preocupar com o bem-estar da outra pessoa, eu estar ali nos momentos bons, eu estar nos momentos ruins também. Então, um relacionamento, tipo assim, ele precisa de cuidado. Não é porque você casou, que você tem filho, que essa relação ela é estável, isso não é uma garantia. Então, assim, um relacionamento duradouro não significa, né, que esse relacionamento é bom. Então, para esse relacionamento ser bom, tem que ter um investimento de ambas as partes. Ninguém carregar relacionamento nas costas, né, Fábio? Tem que ser dividido ali 50% de cada parte, né, Fernanda? Isso. Ô, Fábio, só pensando assim, essa questão dos extremos que a gente estava falando, essa semana eu até recebi uma pergunta assim, bem interessante. Uma seguidora lá estava me falando, né, que assim, ela está casada há 1 ano e toda vez que eles discutem, o marido sai de casa. Então, assim, tá havendo um comportamento totalmente impulsivo. Então, assim, o casal, ele vai ter problema, sim. Então, assim, vocês vão conversar, né? Às vezes não quer conversar na hora, não consegue, às vezes precisa de um tempo. Mas olha essa impulsividade, a pessoa não conseguir lidar com a frustração. Ela vai e sai de casa. Vamos pensar o quanto isso traz insegurança, o quanto isso afeta de forma negativa a relação. É como se a pessoa estivesse pisando em ovos. Qualquer coisa que esse marido não gostar, ele vai embora. Então, tá vendo um comportamento impulsivo? E ela estava me perguntando o que ela faz para melhorar isso. Ela não tem que fazer nada, né, Fábio? Porque, assim, essa pessoa, ela leva esse comportamento para a relação. Então, uma pessoa, assim, mais impulsiva, uma pessoa mais infantil, uma pessoa que não consegue lidar com as adversidades. Então, esse marido, né, precisa conseguir, tipo assim, ter um problema ali e não ter uma atitude extrema, né, e não sair de casa. O correto é dialogar, né, Fernanda? Isso. Diálogo é a base de tudo. Tipo assim, um casal que dá certo e fica junto, né, e tem um relacionamento duradouro, com certeza esse casal desenvolveu a habilidade de resolver o problema conversando, sem essas atitudes extremas, né?